O silêncio da rejeição. Poucas dores são tão intensas quanto a de ser ignorado. Não é apenas a ausência de resposta, é a sensação de desaparecer aos olhos de alguém que você valorizava. É como se o vazio ecoasse uma mensagem cruel, a de que você não tem importância. Você tenta se explicar, tenta insistir, tenta provar que merece atenção, mas quanto mais força coloca nisso, mais sente que a indiferença aumenta. Esse vazio não é neutro. Ele mexe com sua autoestima, ativa feridas antigas, faz você se questionar sobre o próprio valor. A rejeição silenciosa se infiltra na mente como um veneno que corrói em silêncio. Você começa a se comparar, começa a pensar no que fez de errado, começa a acreditar que se fosse mais interessante ou mais forte, teria sido tratado de outra forma. É um ciclo de desgaste que parece não ter fim. Mas aqui está a verdade dura e, ao mesmo tempo, libertadora. Ninguém vai correr atrás de você. A atenção que você mendiga só reforça sua carência. E a pessoa que te ignora sente ainda mais segurança em continuar te tratando assim. O respeito nasce quando você entende que o afastamento não é uma sentença contra você. É um convite para fortalecer a si mesmo. É o teste silencioso que separa o homem dependente do homem que se ergue por si só. A neurociência mostra que ser ignorado aciona áreas do cérebro semelhantes à dor física. Ou seja, o corpo reage como se estivesse realmente ferido. E é por isso que você sente essa urgência quase desesperada de buscar uma reação da outra pessoa. Porque o cérebro quer alívio imediato. Só que esse impulso é traiçoeiro. Ao tentar se aproximar para diminuir a dor, você só aumenta a sensação de rejeição. O estoico entende que nem toda ausência precisa ser preenchida. Algumas ausências precisam ser mantidas, porque funcionam como espelhos. Quando alguém se afasta, o silêncio obriga você a se encarar sem distrações. O desconforto inicial não é sinal de fraqueza, mas de que você foi colocado diante da sua própria dependência emocional. É aí que começa a transformação, no instante em que você para de correr atrás e decide permanecer em si mesmo. Aceitar o silêncio da rejeição é aceitar também que sua força não pode estar nas mãos de outra pessoa. O afastamento pode doer, mas é também a oportunidade mais clara que você já recebeu de descobrir quem você é sem precisar de validação externa. O homem que aceita essa verdade dá o primeiro passo para uma liberdade que ninguém pode ignorar. A primeira lição: cortar a ilusão da perseguição. Quando alguém se afasta de você, o impulso mais comum é correr atrás. Você sente que, se insistir mais uma vez, se explicar melhor, mostrar ainda mais do que sente, talvez consiga reverter a indiferença. Esse impulso é compreensível, mas é também a armadilha mais cruel. Porque cada vez que você persegue, confirma para si mesmo e para o outro que está em posição de carência. A busca incessante por atenção não resgata seu valor, ela o diminui. Correr atrás de quem te ignora é declarar guerra contra si mesmo. É gastar energia que deveria estar sendo usada para construir sua força em uma tentativa desesperada de reverter algo que não está sob o seu controle. E quanto mais você insiste, mais a outra pessoa percebe que tem poder sobre você. A perseguição não reconquista, a perseguição humilha. A psicologia mostra que quanto mais acessível alguém se torna, menos valor é percebido nele. Isso não é injustiça, é mecanismo humano. Quando você está sempre disponível, sempre pronto a se justificar, sempre correndo atrás, a sua presença perde densidade. Você se torna previsível e previsibilidade mata o desejo, destrói o respeito e afoga a atração. O homem estoico entende esse princípio com clareza. Ele não mendiga a atenção, não se ajoelha diante da rejeição. Ele aceita a realidade como ela é. Se alguém escolheu se afastar, ele também se afasta, não por orgulho, mas por sabedoria. Porque continuar perseguindo é como despejar água em um vaso quebrado. Não importa quanto você derrame, nunca vai encher.
Cortar a ilusão da perseguição é cortar também a fantasia de que você pode convencer alguém a enxergar o seu valor. O valor não se convence, se impõe pela postura. Aquele que insiste em provar que merece ser visto se transforma em sombra. Aquele que entende que não precisa perseguir se torna presença. É uma inversão simples, mas radical. Quanto mais você corre atrás, mais distante fica. Quanto mais você permanece inteiro, mais próximo se torna de ser respeitado. A ausência, quando aceita, se torna força. O afastamento, quando não resistido, se transforma em clareza. A perseguição, por outro lado, é sempre um enfraquecimento. O homem que aprende a cortar essa ilusão dá o primeiro passo para recuperar sua dignidade. Ele entende que não precisa de corridas para ser notado. Precisa apenas da firmeza de caminhar sem se arrastar por ninguém. A segunda lição: transformar a ausência em treino. Quando alguém te ignora, o silêncio pode parecer um castigo. A mente ansiosa interpreta a ausência como abandono, e o coração ferido transforma o vazio em desespero. Mas o que o estoico enxerga é diferente. A ausência não é vazio, é oportunidade. É um espaço que pode ser convertido em energia, em foco, em disciplina. O que parecia abandono pode se tornar combustível. Você pode usar o tempo que gastaria insistindo em mensagens, verificando respostas e imaginando cenários para outra coisa. Treinar seu corpo, organizar sua mente, fortalecer sua presença. A ausência, nesse caso, não enfraquece, fortalece. Porque cada vez que você direciona sua energia para si mesmo, em vez de desperdiçá-la no outro, você cresce em silêncio. E crescer em silêncio é uma das formas mais poderosas de resposta. A psicologia mostra que quando o cérebro experimenta rejeição, ele busca alívio imediato. É por isso que você sente a urgência de preencher o espaço com distrações ou tentativas de reconexão. Mas esse é o ponto de virada. Se, em vez de buscar alívio, você busca crescimento, transforma a ausência em treino. É como estar em um campo vazio onde antes havia ruído. Agora esse espaço pode ser ocupado por prática, leitura, estudo, criação. O homem que entende esse princípio não teme o afastamento. Ele o utiliza. Ele sabe que o tempo que parecia perdido pode ser redirecionado para se tornar força. Quem antes era dependente do outro, agora se torna mais inteiro. Quem antes via a ausência como dor, agora a reconhece como oportunidade de se reconstruir. É esse deslocamento interno que define a postura estoica. Do ponto de vista simbólico, a ausência é como o inverno. É fria, é silenciosa, parece desolada. Mas é no inverno que as raízes crescem mais profundas. É no silêncio do frio que a árvore se prepara para florescer. Da mesma forma, quando alguém te ignora, é nesse aparente vazio que você pode lançar raízes mais firmes em si mesmo. Quando a primavera voltar, seja na forma de novas conexões ou de novas oportunidades, você estará mais sólido. Transformar a ausência em treino é transformar dor em disciplina. É não permitir que o espaço que sobra seja apenas cicatriz, mas também seja academia para a sua alma. É ali que você forja a paciência, o foco e a resiliência. O que parecia perda se transforma em fortalecimento. E o homem que se fortalece no silêncio nunca volta a ser o mesmo. Ele retorna maior, mais estável e mais difícil de ser ignorado. A terceira lição: cultivar o silêncio como resposta. Quando alguém te ignora, a primeira reação quase sempre é tentar preencher o vazio com palavras. Você quer se explicar, quer perguntar o motivo, quer justificar sua presença. Mas cada palavra lançada contra o muro da indiferença só reforça a distância. O silêncio, ao contrário, não aumenta a distância. Ele a transforma em espelho. Respostas impulsivas, justificativas ou tentativas de reconquistar só revelam fragilidade. Mostram que você está disposto a abrir mão da sua postura em troca de uma migalha de atenção.
O estoico enxerga isso com clareza. O silêncio não é ausência, é presença. É a presença de alguém que não se curva, que não precisa se defender, que não se explica diante do desprezo. Psicologicamente, o silêncio tem um poder desconcertante. A mente humana espera reações. Quando ataca, provoca, ignora. Ela busca retorno. Quando esse retorno não vem, surge o desconforto. O silêncio desloca o peso da tensão. Já não é você que implora por respostas. É o outro que passa a lidar com o eco do próprio vazio. Essa inversão sutil devolve a você o controle emocional. O silêncio também funciona como filtro. Ele revela quem realmente tem interesse e quem apenas jogava com sua atenção. Se ao se calar, a pessoa desaparece, é porque sua presença nunca foi valorizada. Se ao se calar, a pessoa retorna, é porque seu silêncio teve mais impacto do que suas palavras teriam. Em ambos os casos, você ganha, porque descobre a verdade sem precisar de confrontos. Do ponto de vista simbólico, o silêncio é como a rocha diante da tempestade. Ela não precisa se mover, não precisa provar sua solidez. Sua firmeza já é resposta suficiente. O homem que aprende a calar em vez de reagir se torna essa rocha. Não porque ignora por orgulho, mas porque entendeu que sua energia não deve ser gasta em diálogos que não querem ser ouvidos. Cultivar o silêncio como resposta é se recusar a entrar em jogos emocionais. É preservar o ouro da sua energia. É entender que nem toda provocação merece reação e nem toda ausência precisa ser preenchida. O silêncio é escolha, é postura, é mensagem clara. Eu não corro atrás, eu permaneço inteiro. E esse tipo de resposta sempre fala mais alto do que qualquer palavra. A quarta lição: blindar-se contra a comparação. Ser ignorado não fere apenas pela ausência da resposta. O golpe mais profundo acontece quando você se compara a quem recebe a atenção que te foi negada. Você olha para o outro e pensa: o que ele tem que eu não tenho? Por que ela escolheu dar valor a ele e não a mim? Essa comparação corrói como ácido, porque faz você medir seu valor pela régua alheia. A mente cria narrativas cruéis. Você imagina que o outro é mais interessante, mais bonito, mais forte, mais bem-sucedido. Cada detalhe se transforma em prova contra você. Mas a verdade é que essa régua nunca foi justa. O fato de alguém dar atenção a outro não significa que ele vale mais. Significa apenas que fez uma escolha movida por circunstâncias, desejos ou ilusões que não dizem respeito ao seu valor essencial. A psicologia mostra que a comparação constante ativa o circuito de dor no cérebro, o mesmo ligado à rejeição. Ou seja, você se autoferre com cada comparação. Enquanto olha para o lado, perde a capacidade de enxergar o que construiu. Enquanto se mede pelos outros, ignora a sua própria régua. É como um atleta que, em vez de correr sua prova, fica olhando para a pista vizinha. Inevitavelmente perde o ritmo e tropeça. O estoico não se curva a esse jogo. Ele entende que cada vida é incomparável, porque cada caminho é único. Ele não busca validação externa, porque sabe que qualquer medida que venha de fora é instável. Hoje pode ser aprovação, amanhã pode ser desprezo. Quem se apoia nisso nunca tem base sólida. Quem olha para dentro encontra consistência. Blindar-se contra a comparação é blindar-se contra a corrosão da autoestima. É recusar-se a medir sua vida pelo reflexo distorcido do espelho alheio. É construir sua métrica de vitória não no número de olhares que recebe, mas na consistência daquilo que faz. É lembrar que a atenção do outro é sempre variável, mas sua disciplina é permanente. O homem que entende isso descobre que ser ignorado não diminui sua presença, porque presença não depende de quantos te olham, mas de como você se posiciona. Você não precisa competir em silêncio com ninguém. Precisa apenas ser tão sólido no seu próprio caminho que a comparação já não faça sentido.
E quando essa verdade se instala, a indiferença do outro perde o poder de te ferir. A quinta lição: compreender a impermanência. Tudo o que hoje parece sólido, inevitavelmente mudará. É a lei que governa todas as relações humanas. Nada é fixo, nada é definitivo. Nem a atenção, nem a rejeição, nem a presença de quem você deseja ter ao lado. A vida é movimento, e o erro mais doloroso é acreditar que as coisas permanecerão como estão. O apego cria ilusão, a impermanência revela a realidade. Quando alguém te ignora, você pode pensar que essa ausência será eterna, que essa distância nunca se fechará. Mas se observar com calma, verá que nada dura para sempre, nem mesmo a indiferença. O que hoje parece um abismo, amanhã pode se transformar em proximidade. O que agora dói como rejeição, mais adiante pode ser lembrado como libertação. A questão não é se as coisas mudarão, mas como você decide se posicionar diante dessa mudança inevitável. O cérebro humano, orientado pela sobrevivência, busca previsibilidade. Ele teme a incerteza. Por isso, quando você é ignorado, o impulso é agarrar-se ao passado ou ao futuro, tentando recuperar o que já foi ou antecipar o que virá. Mas a mente estoica rejeita esse movimento desesperado. Ela entende que a paz nasce de aceitar a transitoriedade de tudo. Aquilo que hoje é ausência não define quem você é. Aquilo que amanhã pode ser presença, também não. A impermanência é libertadora quando compreendida de forma plena. Porque se nada dura, nem mesmo a dor que você sente agora será permanente. Cada sensação, por mais intensa, está condenada a se dissolver com o tempo. A neurociência mostra que até os estados emocionais mais fortes tendem a perder intensidade quando não são alimentados por repetição mental. Em outras palavras, se você não insiste em reviver a ferida, ela inevitavelmente cicatriza. O homem que aceita a impermanência deixa de lutar contra fantasmas. Ele não implora para que a atenção volte, porque sabe que mesmo que volte, também passará. Ele não amaldiçoa a ausência, porque entende que também ela terá fim. A sabedoria está em caminhar sem se prender, em ser firme como a rocha no meio do rio. A água muda, o curso muda, mas a rocha permanece. Aceitar a impermanência não significa indiferença, mas maturidade. É reconhecer que tudo flui, que tudo escapa, mas que você ainda pode escolher sua postura diante desse fluxo. A verdadeira liberdade não é controlar quem fica ou quem vai, mas não depender de nenhum dos dois movimentos. Quando você entende isso, ser ignorado deixa de ser um peso, torna-se apenas mais uma onda que passa. E você, sólido, segue inabalável, a força de quem não mendiga. Ser ignorado pode ter parecido no início uma sentença contra o seu valor, como se o silêncio do outro fosse um veredito sobre a sua importância. Mas agora você entende, ninguém vai correr atrás de quem te ignora. E essa é exatamente a chave que te liberta. Porque se ninguém virá ao seu encontro, a única escolha digna é correr em direção a si mesmo. O homem que mendiga a atenção perde a própria grandeza. Ele se diminui, se curva, implora por migalhas de reconhecimento que nunca serão suficientes. Já o homem que não mendiga aprende a transformar o afastamento em postura. Ele descobre que não precisa de aplausos para validar o próprio caminho. Ele percebe que a ausência do outro não diminui sua presença no mundo. A força não está em convencer alguém a voltar, mas em não precisar que volte. A liberdade não está em reter pessoas, mas em não se acorrentar a nenhuma. O silêncio firme de quem sabe seu valor fala mais alto do que qualquer discurso. Ele não precisa se justificar, não precisa explicar, não precisa provar nada. O simples fato de não mendigar já é uma afirmação poderosa. Você é suficiente em si mesmo. A psicologia confirma que a postura de autossuficiência gera respeito, porque ativa no inconsciente dos outros a percepção de valor. Quem não corre atrás, desperta curiosidade. Quem não se dobra, gera presença.
E, paradoxalmente, quem não mendiga a atenção torna-se impossível de ser ignorado. Mas a ironia maior é que quando esse momento chega, já não importa, porque você já não depende mais disso. O guia estoico nunca foi sobre como recuperar quem te deixou, mas sobre como recuperar a si mesmo. E quando você se encontra de novo, percebe que a rejeição foi apenas um disfarce da vida para te lembrar do que você havia esquecido. Que a sua força não está em ser escolhido, mas em escolher a si próprio todos os dias. Que o silêncio do outro seja o espelho que te mostrou a sua própria voz. Que a ausência tenha sido a chance de reconhecer sua própria presença. Que a dor de ser ignorado se transforme no combustível da sua resiliência. E que, a partir de agora, você caminhe com firmeza, sabendo que o homem que não mendiga a atenção jamais será verdadeiramente rejeitado.